Olá, meus queridos alunos, boa noite, certo? Vamos lá começar a nossa aula de hoje, como sempre, né, respondendo a atividade anterior, ok? Vamos lá ver o que vocês fizeram, se vocês acertaram a atividade, se foi no rumo. Vamos tirar nossas dúvidas agora. Nós temos aí o elemento caixa. O elemento caixa, conforme as aulas que nós tivemos, vocês colocaram aí que ele é um bem, que ele é um direito, ou que ele é uma obrigação? O caixa, ele vem a ser um bem. Lembra que eu falei para vocês o que são os bens, né? Os bens é aquilo que está à disponibilidade da empresa, né? E então o caixa é algo que está disponível para a empresa? Sim, né? Então ele é um bem. Se ele é um bem, ele é positivo ou ele é negativo? Positivo. E se ele é positivo, automaticamente ele vai estar do quê? No lado do nosso ativo. Ok. Empréstimos bancários. Pode ter ficado a dúvida aí sobre essa questão de empréstimos bancários, mas será que eu estou pegando o empréstimo ou será que o empréstimo está no meu caixa ou será que eu tenho que pagar? Quando vem aí, gente, os chamados empréstimos bancários, significa que é empréstimo que você tem a pagar. Então, se é uma coisa que você tem a pagar, o próprio nome já diz, né? Você sabe aí que é uma obrigação sua, certo? Que é algo que você vai ter que pagar. Você é obrigado, né, a pagar. Se é uma obrigação, ele é algo positivo, é algo que vai aumentar o seu patrimônio, né, o seu balanço, ou vai diminuir? Se ele, com certeza, se você vai pagar, é algo que vai diminuir, certo? Então, algo que vai diminuir, ele vai ser negativo. E nós sabemos que o negativo, ele está do lado do passivo. Tá vendo que as coisas aqui já começam a fluir, né, pessoal? Tudo que é positivo vai estar do lado do ativo e tudo que é negativo vai estar do lado do passivo. Financiamentos a pagar. O que é o financiamentos a pagar? Ele é uma obrigação, certo? Voltando aqui. Ele é uma obrigação, né? Já está dizendo que é algo para você pagar. Se ele é uma obrigação, a gente já sabe que ele é negativo. E se ele é negativo, ciente também que o que é negativo está do lado do passivo. E aí, vocês estão acertando aí a atividade de vocês. Financiamentos a pagar. Outra continha aqui a pagar, ó. Sabemos que é uma obrigação, negativo e passivo. Empréstimos a sócio, né? Nós temos aqui empréstimos a sócio e empréstimos de sócio. Quando ele fala empréstimos a sócio, ele está falando que ele vai pagar ali um empréstimo a sócio. Então, ele é o quê? Uma obrigação. Automaticamente negativo, se é obrigação, e está lá no passivo. Agora, nós já temos na segunda linha aí da nossa coluna, empréstimos de sócio, né? Primeiramente, eu tive a sócio, né? Que eu vou pagar ao sócio. Agora, empréstimo de sócio é um empréstimo que eu estou tomando do sócio. Sócio que está, né, emprestando para a empresa. Então, ele trata-se de um bem.
vai estar à disponibilidade da empresa. Então, ele trata-se de um bem, é algo que está aumentando o meu balanço patrimonial. O que vem aumentando, ele vem positivo. E tudo que é positivo, a gente já sabe que é ativo. Simples a recolher. O que é o simples a recolher? O simples a recolher, ele é um imposto, ok? Que as empresas do Simples Nacional pagam. Quando ele fala em a recolher, significa que ele vai ter que recolher para poder pagar. E tudo que a gente paga é uma obrigação. Se é uma obrigação, é negativo. E se é negativo, é passivo. Errado aqui, passivo. Tudo que é negativo é passivo. IPI é recolher. O que é IPI, professor? É o Imposto sobre Produto Industrializado. Quando eu falo em recolher, eu estou falando o quê? Que eu vou recolher para poder pagar. Então, ele também é uma obrigação. Quando vier com esse verbo, gente, com esse verbo a recolher, você já sabe que ele é uma obrigação. Ok? Passivo, obrigação. Errando aqui. Obrigação, negativo, passivo. Títulos a receber. Ele é um bem, ele é um direito ou ele é uma obrigação? Falei para vocês que tudo que vem de a receber é algo futuro. Então, ele tem um direito a receber, certo? Então, ele é um direito. Se ele é um direito, ele é positivo ou é negativo? Direito está do lado do passivo, não é isso? Então, tudo que está do lado do passivo é positivo. Ok? Positivo. A gente sabe que o que é positivo, ele é ativo. Terrenos. Os terrenos, eles vão ficar lá no lado do passivo, do ativo, certo? O ativo, ele é o quê? Né? Ele é um bem. Terrenos, ele é um bem. Se ele é um bem, ele é positivo. E se ele é positivo, ele é um ativo. INSS a pagar. INSS a pagar, ele é o quê? Ele é um... Bora, gente. INSS a pagar, ele é uma obrigação. Obrigação. Se ele é uma obrigação, já sabemos que é negativo. E está lá do lado do passivo, ok? Computadores. Computadores fazem parte do imobilizado da empresa, né? Comprei um computador, se tornou um imobilizado da empresa. Ele também é um bem positivo, sim, lógico. Ativo, né? Bens e direitos está lá do lado do ativo. Contas a receber é quando eu falo a receber, já estou conjugando o verbo, é algo que eu tenho a receber. Então, daí eu tenho um direito. Ainda vou receber, né? Direito positivo, ativo. Salários a pagar, né? Obrigação. Negativo, passivo.
Banco, conta corrente. Quando eu falo banco, conta corrente, mostrei o meu balanço patrimonial para vocês da última aula. Falei para vocês que quando o que eu tenho em banco, né, é um bem, né, certo? Que eu tenho ao meu favor, que eu tenho ao meu disponível. Então, é um bem positivo. Agora aí, ativo, né? Agora aí, professora, se minha conta tá negativa, eita, agora lascou, né? Tá negativa, como é que vai ser positivo? Mas brincadeiras à parte, tá, gente? O que nós temos no banco aí é um bem positivo do ativo. FGTS a pagar, é uma obrigação. FGTS, para quem não sabe, é um imposto que sobrecai sobre a folha, né? Uma obrigação, ele é uma obrigação. Tá errado. Aqui é negativo. Ele é uma obrigação negativa e faz parte lá do nosso passivo. Fornecedores também é uma obrigação, né? São contas aí, as compras que eu fiz que agora eu vou ter que pagar. Obrigação negativo, passivo. Títulos a pagar, obrigação, negativo, passivo. Máquinas e equipamentos. Bem, gente, máquinas e equipamentos de uma empresa, ele é bem. Faz parte lá do... Ele é positivo, né? Porque bem, a gente já sabe que tudo que é bem e direito é positivo. Ok? E ele está lá no ativo. Temos aí COFINS a recolher. COFINS também é um imposto, certo? Então, ele é uma obrigação. Uma obrigação. Ele é negativo. Está lá no passivo. PIS a recolher também é um imposto negativo e passivo. Duplicatas a receber. Quando fala em a receber, a gente sabe que é um direito positivo e faz parte do ativo. Contas a pagar. O próprio nome já diz, né? Contas a pagar. Obrigação negativo, passivo. Obrigação negativo, passivo. ICMS a recuperar, tá? Não estou falando em pagar e nem recolher. Olha aí, eu estou falando que é algo que eu vou recuperar, algo futuro. Então, ele vai ser o quê? Um direito positivo e ativo. Estoque de mercadorias, né? Também é um bem. É o meu estoque que eu tenho lá de mercadoria. Positivo e ativo. Móveis e utensílios.
Móveis e utensílios, bem, positivo, ativo. Aluguéis a pagar, o próprio nome já diz, né, gente? Obrigação. ICMS a recolher. ICMS a... Comissões a pagar, desculpa. Obrigação. ICMS a recolher. Obrigação. Duplicatas a pagar. Obrigação. Encargos sociais a pagar. Encargos sociais são encargos que sobrecaem sobre a folha de pagamento, né? Sobre o salário dos funcionários. Então, aí também é uma obrigação. Água, luz, telefone é uma obrigação. Veículos são bens, tá, gente? Bem. Provisão de imposto de renda a pagar. É uma provisão do imposto que você está fazendo. Obrigação. Olha assim, e contribuição social também é um tipo de imposto e é obrigação. Se é obrigação, ela é o quê? Positiva, certo? Se é obrigação, desculpa, ela é negativa, ok? Negativa. Onde for aqui obrigação, vamos logo colocar negativa, certo? Ok. Obrigação negativa, obrigação negativa, obrigação negativa. Um bem, ele é positivo, certo? Ok. Ativo ou passivo, quando é negativo? Passivo. Então, já vou colocar logo aqui, se ele é passivo, se ele é negativo, eu já sei que ele é passivo. Aqui, pra gente dar uma adiantada. Ok. Ok. Positivo, negativo, passivo. Aqui. E aqui, se ele é positivo, a gente sabe que ele é um ativo. Finalizada aí a atividade de vocês, certo? Depois a gente vai dar uma conferida, vocês dão uma conferida aí na própria atividade para ver quem acertou mais, quem errou mais, tá bom? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Lá, o slide da nossa aula, nós vamos falar agora de elementos de resultados, né? E sua influência aí dentro do patrimônio líquido. Durante o exercício fiscal, ou seja, quando se fala em exercício fiscal, ele já é considerado aí o ano. Durante o ano, o patrimônio, ele pode aumentar ou ele pode diminuir. Até a atividade que a gente fez agora dá uma ciência disso para vocês, né? Porque quando ele aumenta, é quando eu tenho um aumento de bens e direitos. E quanto mais obrigações eu tenho, mais o meu patrimônio líquido vai diminuir. Certo? Olha aí, depende da movimentação dos elementos que compõem esse patrimônio, né? Aumento de bens e direitos, ele vai aumentar. Aumento de obrigações, geralmente ele vai diminuir. Elementos do resultado. São os elementos representados, elementos do resultado. São elementos representados pelas receitas e despesas que no final do exercício apontarão o resultado, podendo ser positivo, né, o chamado lucro, superávit na contabilidade pública, ou prejuízo, chamado déficit na contabilidade pública. Ou seja, os elementos do resultado, ele pode ser positivo ou negativo. Lógico que se for positivo, a gente vai ter aí no final do exercício lucro. Se for negativo, nós vamos ter prejuízo. Receita. O que é a receita, gente? Receita é tudo aquilo que é proveniente de venda de bens, vendas de serviços, descontos obtidos,
juros recebidos. Resumindo, é somente através das receitas que a empresa obtém lucro. Logicamente que se não tiver aí receita, provavelmente a empresa não vai ter lucro. Então, receita é tudo que o serviço que você presta ou as vendas, né, de mercadoria, vendas de bens. Pode também ser juros obtidos. Quem trabalha aí, por exemplo, os bancos que trabalham com prestações de empréstimos, né? Da onde que vem proveniente as receitas deles? A maioria é dos juros obtidos, certo? Despesa. Despesa ela já caracteriza-se pelo consumo de bens ou serviços, ou ainda pela saída de recursos financeiros, sem o aumento do patrimônio ou aquisição de um bem para consumo rápido, geralmente, né, durante o exercício. Logicamente que se fala em despesa, a gente já está falando de quê? De diminuição do nosso patrimônio. Atividade que a gente fez, logo aí fala que despesa ela é o quê? Ela diminui o patrimônio, ela está localizada lá no passivo. As despesas ocorrem a todo momento e são comuns na empresa. Exemplos: água, luz, telefone, salário do mês, depreciação, né? O que é a depreciação? A depreciação é a perda do valor de um bem em virtude de um uso. Por exemplo, no balanço patrimonial aparece que eu tenho de veículos 200 mil. Né? Vamos supor que eu tenho 4 carros, onde cada um eu comprei por 50 mil, então tá lá 200 mil em veículos. Aí o que vem abaixo dessa conta veículos? Depreciação. Né? E ela vem o quê? Como uma conta redutora do ativo. Ela vai reduzir aquele valor do veículo. 20 mil, reduziu ali. Depois eu vou estar mostrando para vocês, mais assim, montado o balanço patrimonial, né? Que aqui é só uma ideia. Mas depois eu vou estar mostrando direitinho que vocês vão entender melhor. Também o que pode ser considerado aí despesa? Propaganda, publicidade, combustível, correio, aluguel. Tudo que você vai fazer desembolso é considerado despesa, tá? Enfim, tudo que vai desembolsar, tudo que vai gastar é considerado despesa. E também tem a questão dos descontos concedidos, né? Quando você vende um produto que você tá dando desconto daquele produto, isso também é lançado como despesa. O resultado do exercício é a diferença entre as receitas e as despesas. Ele será positivo, né, quando as receitas forem maiores que as despesas, ou negativo, quando as despesas forem maior do que as receitas, né? O resultado do exercício ele deverá ser incorporado ao patrimônio, aumentando quando houver lucro e diminuindo quando houver prejuízo. Olha aí, ó. Receitas, vendas de produtos, mercadorias ou serviços. O que as receitas fazem? As receitas aumentam o ativo. À vista, as receitas à vista são entradas de dinheiro em caixa. A prazo, né, elas geram direito a receber. Então, à vista, vamos lembrar que ela pode ser considerada, quando ela é à vista, ela pode ser considerada um bem, e quando ela é a prazo, ela pode ser considerado um direito, né? Um direito a receber. Lembra? Clientes a receber, duplicados a receber, é direito lá dentro do nosso ativo. Despesas, gastos realizados na atividade da empresa sem o aumento do ativo. O consumo de bens. À vista, saída de dinheiro em caixa, né? Despesas à vista, aquelas despesas diárias que você tem dia a dia, que você tem que pegar lá o dinheiro do caixa, né? Ou do banco, muitas vezes, para pagar. Então, isso é uma despesa à vista. E a prazo é o aumento das dívidas. Quando ele fala em a prazo, o aumento das dívidas, é porque se você tem um fornecedor que te parcela ali 30, 60, 90 dias, o que você está fazendo? Você está fazendo um acúmulo, você está fazendo um aumento das dívidas. Então, é chamadas despesas a prazo, tá bom? Olha só, receitas e despesas. Receitas maiores que despesas é igual lucro. Receita menor que despesa é igual a prejuízo. Ciente, isso daí é lógica, né? Receita a gente já sabe que é tudo que vem proveniente de entradas, né? De vendas de bens e serviços, mercadorias, juros, e despesas são tudo aquilo que você gasta, né? Tudo aquilo que tem desembolso, tá? Representação gráfica, apuração do resultado do exercício.
Apuração do resultado do exercício. Receitas, né, mais, são a origem dos recursos das empresas. Despesas, menos, é a aplicação dos recursos da empresa. Lucro, superávit ou prejuízo líquido do exercício. Olha só, ativo, passivo, né, bens e direitos, passivo, obrigações, patrimônio líquido, né, mais lucro ou menos prejuízo. Lógico, se o patrimônio líquido der positivo, a gente sabe que está no lucro. Se o patrimônio líquido der negativo, a gente sabe que está no prejuízo, ok? Aqui, nós temos aqui as situações patrimoniais. Nós temos três tipos de situações patrimoniais. Ela é conhecida como positiva, como negativa ou como nula, tá? Vamos conhecer as três agora. A situação líquida positiva, né, ou superavitária, se você não vê a palavra positiva, mas vê assim, essa situação, ela é superavitária, você sabe que significa a mesma coisa de positivo, tá? Ela ocorre quando o conjunto de bens e direitos é maior do que as obrigações. Neste caso, o patrimônio líquido ele será o quê? Positivo, e também conhecido como situação líquida ativa, pois o ativo é maior do que o passivo exigível, né? O passivo exigível, ele é as obrigações para com terceiros. Olha a nossa imagem aqui, a figurinha. O ativo está num quadro maior, o passivo, que é as obrigações, né? Ó, ativo maior que passivo. Tá vendo aqui, ó? O ativo não é maior do que o passivo, ok? Patrimônio líquido é igual a patrimônio líquido, desculpa, é maior que zero. Então, se o patrimônio líquido é maior que zero, a gente sabe que o nosso balanço patrimonial ele está em uma fase positiva, né, ou superavitária, tá? Quando o patrimônio líquido for maior que zero. Situação líquida negativa ou deficitária, né, que vem da palavra deficiente, que é algo que está negativo, algo que está diminuindo ali o teu patrimônio. Ocorre quando o conjunto de bens e direitos é menor que as obrigações. Neste caso, o patrimônio líquido será negativo e também conhecida como situação líquida passiva, pois o passivo, que são as obrigações, é maior do que o ativo, que são os bens e direitos. Em linguagem técnica, é chamado de passivo descoberto, uma vez que a empresa ela não consegue cobrir, né? Ela não consegue ali honrar, ela não consegue sanar as dívidas que ela tem para com terceiros. Quando isso acontece, gente, é quando o passivo ele é maior do que o ativo, né? Ativo menor que passivo, que são as obrigações. O que a gente tem aí? A gente tem um patrimônio líquido menor que zero. E quando é um patrimônio líquido menor que zero, a situação da empresa não está muito legal, né? Tem que reaver aí as estruturas, as bases da empresa para saber onde que está havendo essa situação para a empresa. Será que a empresa não está com dívida demais? Será que a empresa não está produzindo de menos para poder estar com essa situação negativa ou deficitária? Né? Tem que ser reanalisada aí a questão da empresa. Se o passivo for maior, porque o passivo a gente sabe que é as obrigações, né? O passivo a gente sabe que é o que deixa o nosso balanço negativo, né? É algo que vai diminuir aí nossos bens e direitos, certo? Então, ele não pode ser maior do que o ativo, né? Ele não pode ser maior do que o que tem de positivo dentro da nossa empresa. Caso isso aconteça, pode fazer uma reavaliação aí que algo está errado. Situação líquida nula, né? Essa situação aí é quando ocorre que está 0 a 0. Nem o passivo, nem o ativo, né? Nenhum é maior do que o outro, tá zero. Olha só, ocorre quando de bens e direitos é igual às obrigações. Nesse caso, o patrimônio líquido será igual a zero ou nulo. Tá vendo aí? Ó, ativo está do mesmo tamanho que o passivo. Então, tudo que eu tenho lá de bem e direito, dá para cobrir tudo que eu tenho do meu passivo também, mas também não me sobra nada. Ativo igual passivo, o patrimônio líquido é igual a zero, né? Ok? Nós temos aí
Ó, o patrimônio líquido será registrado do lado direito quando for positivo e do lado esquerdo quando for negativo, para que haja igualdade entre os dois lados do balanço patrimonial, ok? Nós temos aí uma nova atividadezinha, né? Como eu havia dito para vocês, conforme for a aula vai haver atividade, então vocês já devem estar acostumadas já, né? A seguir, classifique os elementos do resultado constantes no quadro, em que, se ele for negativo, a gente já sabe que ele é uma despesa. Se ele for positivo, a gente sabe que ele é uma receita. Então, no 1, você vai colocar se ele é positivo ou negativo, e no 2, você vai colocar se ele é receita ou despesa. Simples, 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 né? Então, até a próxima aula. Beijo. Tchau, tchau, meus queridos alunos.